Hoje eu trago dicas que vão te ajudar e melhorar o seu jeito de estudar de acordo com a pessoa que tem TDAH, déficit de atenção, que sou eu. Eu sei como é difícil sentar a bunda na cadeira e se concentrar. Às vezes é uma tarefa muito grande, muito difícil. Então quero trazer dicas que vão talvez facilitar o seu processo de estudo, o seu processo de aprendizado, de memorização. Vamos para a primeira dica: mude de ambiente. Estudar e trabalhar no mesmo ambiente pode cansar o seu cérebro. Então é ideal que você troque. Se você está na sua casa, você troque de cômodos. Então faça pequenas estações de trabalho ou de estudo em cômodos diferentes da casa. Você pode sair também, né, ir para uma biblioteca, ir para um parque mais tranquilo. A gente tem que evitar as distrações, né? Principalmente se você tem uma casa muito agitada, com muita gente conversando e etc., te incomodando na hora de estudar, é ideal que você vá para um ambiente mais silencioso. A biblioteca, na minha opinião, é o melhor ambiente porque é um silêncio absurdo, porque as pessoas estão ali com o mesmo intuito que você, e o mesmo objetivo: estudar. Estudar ou ler, se aprofundar em algum assunto, em algum conteúdo. E se você não pode nem mudar de... Vamos supor que você está na kitnet, não pode sair de casa, então reorganize a sua mesa toda semana, porque isso vai ajudar o seu cérebro a ativar novas conexões e facilitar o aprendizado. A próxima dica é: faça pausas conscientes. A memorização, o estudo, o aprendizado, né, a criatividade, a solução de problemas, ela mora no intervalo, né? Então, na hora que você está lavando uma louça, fazendo uma caminhada, esses são momentos que são a pausa consciente. Por quê? É uma pausa que você estava estudando e pausou, e ali você vai usar às vezes para refletir sobre o que você acabou de estudar. Por isso que eu chamei de pausa consciente. A pausa, ela é fundamental para a solução de problemas, para o processo criativo, para o processo de aprendizagem. Então não vai estudar 8 horas seguidas. Faça pausas, faça intervalos de acordo com o que você acha melhor. E a nossa próxima dica está ligada com as pausas, que é o método Pomodoro. O método Pomodoro significa que você estuda 25 minutos e faz uma pausa de 5 minutos, totalizando 30 minutos aí. Eu não acredito muito na questão fixa do horário, né, de 25 minutos, desse tempo. Eu acho que você tem que ajustar de acordo com a sua rotina e também de acordo com o seu biotipo, de acordo com como o seu cérebro funciona. Por isso é importante que você se conheça um pouquinho. A questão aqui é que esses 25 minutos do Pomodoro, a gente pode chamar também de Deep Work, ou trabalho focado. São 25 minutos que você vai estudar focado, sem distração nenhuma. Por isso que eu reforço aqui de novo a dica de mudar de ambiente. Você tem que estar num ambiente silencioso, que ninguém vai te incomodar. São 25 minutos sem distração nenhuma, sem pegar no celular, sem checar seu e-mail, sem entrar na Netflix, sem falar com a sua mãe ou com o seu irmão. Então é um momento realmente muito focado, vai ser muito cansativo. Por isso que eu te indico começar com pequenos intervalos de tempo. Eu cheguei a um tempo ideal para mim, que são 50 minutos. Por que 50 minutos? Esses 50 minutos eles me dão tempo para eu fazer um estudo aprofundado, né? Mais tempo do que 10 minutos, é muito pouco, mas é o começo. Mas quando você chega em 50, 55 minutos, para mim foi o tempo ideal. É o que eu uso não só para estudar, mas também para quando eu estou trabalhando na escrita, escrever livro, ou também quando eu estou escrevendo música, compondo música, ou trabalhando com efeitos sonoros. Eu faço sempre esse intervalo de tempo, até mesmo para responder mensagens no WhatsApp, porque o meu trabalho também depende muito da comunicação com outras pessoas. A próxima dica está também ligada ao método Pomodoro e às pausas conscientes, que são estabelecer mini-metas. As mini-metas, se você tem TDAH, déficit de atenção, com certeza você já ouviu isso da sua psicóloga ou do seu psiquiatra, neurologista. Por quê? As mini-metas são dos métodos que a gente usa para quem tem TDAH ter uma facilidade melhor de estudar, porque ele trabalha com o sistema de recompensa do cérebro, que você estabelece mini metas de tarefas super simples, que ao finalizar essas tarefas simples, o seu cérebro vai se sentir muito bem, né? Então você tem esse sistema de recompensa. Então estabeleça mini metas. Um exemplo, por exemplo, vamos supor que você é um escritor, está estudando escrita. Então você põe uma mini meta de escrever 3 frases em 30 minutos. Você vai escrever 3 linhas de texto para aquele seu romance ou conto que você está escrevendo. E depois, claro, você pode aumentar, igual um videogame. A primeira fase é um pouco mais fácil, depois ela vai aumentando de dificuldade.
Então você coloca aí 3 linhas, por exemplo. Se você está estudando matemática, talvez memorizar uma fórmula, resolver uma questão um pouco mais simples. Você estuda direito, memorizar uma lei. Você estuda história, né? Memorizar um evento, ou escrever um texto sobre aquele evento político que você acabou de estudar. Então estabeleça metas simples, começa com coisas fáceis, porque senão você vai saturar o seu cérebro muito rápido. Então começa com metas simples. Estabeleceu as metas simples? Agora a gente vai para a parte da recompensa aqui. A próxima dica é: você, após estabelecer essas mini metas e os seus objetivos de estudos, daquela sessão de estudos, você vai estabelecer uma recompensa. Essa recompensa ela pode ser variada. Eu não recomendo recompensa de usar rede social, porque a rede social faz você se perder ali dentro e você marca 5 minutos e ficou meia hora. Também não recomendo fumar um cigarro, tá? Eu recomendo coisas mais simples, como se você está lendo um livro, lê um capítulo de um livro, lê um parágrafo. Você está jogando, sei lá, o Mario Odyssey no Nintendo Switch, vai lá e passa uma fase, coisas simples que não vão tomar muito do seu tempo. Talvez tomar um café, tomar um chá, tomar um suco, comer uma fruta, né? Não vai comer doce, porque também doce pode ativar um sistema aí de vício. Então, use algumas recompensas simples que não sejam prejudiciais à sua saúde, tanto física como mental. Então, para a gente resumir um pouquinho isso aqui, antes da gente ir para a próxima dica, você vai fazer o método Pomodoro com trabalho focado, vai chegar a um tempo ideal para você de estudo, 30 minutos, 40, 50 minutos, vai fazer uma pausa consciente entre essas sessões de estudo, você vai estabelecer mini metas para essas sessões de estudo, mini metas simples que você consiga e você tem certeza que você vai cumpri-las para o seu cérebro te recompensar por isso, e você vai criar um sistema de recompensa simples, seja dar uma caminhada, seja tomar um café, seja só levantar da cadeira. E aí a nossa próxima dica é: consuma coisas diferentes. O que eu quero dizer com consumir coisas diferentes? No âmbito da criatividade, de quem trabalha com arte, né, seja escrita, cinema, música, é consumir gêneros diferentes do que você está acostumado a trabalhar. Então, se você trabalha com fantasia, você vai ler terror. Se você escreve livros de romance, você vai ler talvez um livro de ficção científica. Tudo isso vai te ajudar a produzir um conteúdo de mais qualidade e mais original. Na questão de quem está estudando para concurso, vestibular, prova do final do ano, você ver ponto de vista de autores diferentes, interpretações diferentes daquele mesmo assunto. Isso funciona muito bem para quem está estudando humanas. Então, se você está estudando história, filosofia, ver interpretações de autores diferentes sobre um momento histórico, um momento político, faz muita diferença, porque a gente vai ter opiniões diferentes de outros autores, tá? Quando você está no mestrado ou doutorado, né, na pesquisa acadêmica, uma das ferramentas principais da pesquisa é esse confronto de ideias de autores diferentes. Então, eu vou ver autores diferentes daquele tópico que eu estou estudando para chegar, talvez, a uma nova conclusão ou para reforçar a conclusão de um autor ou do outro. Então, é muito importante esse confronto de ideias no processo de memorização, no processo de aprendizado. A próxima dica é: anote tudo no papel mesmo, papel físico. Tem uma caderneta do seu lado, um caderninho desse A5, ou uma folha solta, um rascunho, uma folha velha que você não usa mais, porque algumas pesquisas recentes mostram que para nossa memorização e para o nosso aprendizado é muito melhor que a gente escreva à mão. Essa coisa física e analógica realmente parece, né, algumas pesquisas apontam que eles estimulam o nosso sistema de aprendizagem, o nosso sistema de memorização. E aproveitando que você chegou até aqui, não se esqueça de olhar no primeiro comentário fixado o meu link de afiliados com uma seleção de cadernetas, das cadernetas que eu uso no meu dia a dia. E se você gostou dessa caderneta, compre pelo nosso link. Você comprando por esse link, você não paga nada a mais e você ajuda o canal a fazer um din-din extra aí. Então, a nossa próxima e última dica, que está ligada com tudo que veio antes, crie limites. Os limites funcionam muito para quem trabalha com criatividade, por exemplo, mas também pode funcionar muito bem para você que está estudando para o concurso ou para o vestibular. No âmbito da criatividade, o que eu quero dizer com criar limites é você criar um limite de, por exemplo, você vai escrever sem pontuação, à la Saramago. Então, sem pontuação nenhuma. É um desafio você fazer sentido com a sua escrita sem o uso da pontuação. Isso serve como um desafio para você usar melhor a pontuação posteriormente.
Se você está estudando matemática, por exemplo, talvez em vez de usar uma fórmula pronta, você tentar chegar naquela fórmula. Você coloca limites. Se você está estudando história também, né? Você coloca limites, porque o limite ele é a propulsão para a gente criar coisas melhores e para a gente melhorar o nosso sistema de aprendizagem de memorização. Então, o exemplo de história que eu ia dar é se você está estudando algum período histórico, coloca uma limitação do que você vai estudar. Né? Você pode fazer uma redação sobre aquele texto, então você pode colocar, por exemplo, uma limitação de você tem que resumir em 2 parágrafos aquele conteúdo que você acabou de estudar da história. Ou você tem que resumir em 1 parágrafo um conceito do estoicismo, se você está estudando filosofia, especificamente a filosofia estoica. Então, você pode criar limitações para melhorar o seu sistema de aprendizado. Como você pode ver, tudo isso tem a ver com o jogo. Então use os jogos de videogame, né, como um template para você melhorar as suas formas de estudar. Todas essas dicas que eu estou dando para vocês aqui tem muito a ver em como os jogos de videogame funcionam com esse sistema de recompensa. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e também se inscrever no canal para próximos vídeos como esse que eu falo de rotina, desenvolvimento pessoal, criatividade e tudo interligado com muita literatura. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!